Vamos para João 3. Hoje é Santa Ceia, né? Vamos fazer um trecho que tem a ver também com Santa Ceia. João 3, vamos ler a princípio do 16 ao 21. Quando você vai achando o trecho de João 3, do versículo 16 ao 21, eu já vou orando para te ganhar tempo. Pai, que o Senhor possa estar perdoando os meus pecados em nome de Jesus Cristo. Agora é o momento, ó Deus e Pai, da Tua Palavra. Que cada um de nós, ó Pai, possa estar com o coração aberto para essa palavra tão forte, meu Pai, aqui de João, para que ela produza o efeito necessário na nossa vida, meu Pai, e eu possa ser usado aqui agora conforme a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. João 3, 16 em diante. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? A igreja pode se sentar. Na minha Bíblia aqui está assim, final do versículo 21. Porque feitas em Deus, mais uma linguagem mais clara, são feitas. Tem Bíblia que dificulta, né? Graças a Deus que, e realmente, né, uma Bíblia que tem uma linguagem mais compreensível, né? Assim, ela é muito mais adequada, né? Porque às vezes uma palavra, por uma linguagem meio que arcaica, vou usar esse termo, dificulta a compreensão do texto. Então, uma Bíblia, uma linguagem mais fluente, ela ajuda bastante, entendeu? Ela anima a pessoa de ler a Bíblia e tudo, né? Por isso que nós temos essas Bíblias hoje com essa linguagem, né? A gente pode imaginar aquele tempo em que não tinha, né? Era só Bíblia difícil e letra pequena. O povo sofria, né? Para entender uma palavra ficava ali, às vezes um trecho era anos. Não tinha fonte, pesquisa, né? Mas graças a Deus, né? É bom e tem nos dado um tempo de fartura da palavra, né? De conhecimento, de fácil acesso ao conhecimento. Então aqui em João 3,16, o versículo talvez não, esse é certamente um dos versículos mais mencionados da Bíblia, onde diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito aqui significa o quê? Único, sim, mas não é somente único, é único da mesma natureza do Pai, certo? Dessa espécie é só Jesus, por isso que ele é único, não é somente único, é único também, dando a ideia de igual ao Pai, da mesma natureza, igual nesse sentido. O Pai é uma pessoa, exatamente. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra. São duas pessoas, mas com a mesma natureza. Entendeu? Essa é uma forma aqui para a gente entender também. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer aqui significa o quê? Morrer. Tipo, isso para mim é isso. Exato. A palavra aqui é para que todo aquele que nele crê não seja condenado. É uma palavra adequada. Tem até versão bíblica que já traz, né? Essa palavra. Mas tem a vida eterna. Então quem crê em Jesus não vai ser condenado.
não vai perecer eternamente, porque crê no unigênito do Pai, dado por nós, para a nossa salvação. Olha, porquanto, verso 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, não é? Então, Jesus não foi enviado ao mundo para a condenação do mundo. Certo? A palavra julgar aqui é condenar. A palavra perecer também tem esse sentido, mas a palavra julgar aqui tem até versões que trazem a palavra já condenação, né? Então Jesus não foi enviado ao mundo para a condenação do mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Isso não quer dizer que não haverá condenação, certo? Nós vamos continuar. Verso 18: quem nele crê não será julgado, não será condenado, né? O que não crê já está julgado, já está condenado. Por isso que a Bíblia usa a palavra de salvação e de condenação, tanto no sentido presente quanto futuro. A pessoa não vai, ela já está num estado ou no outro. Ela já está no estado de salvo ou de condenado. Se não creu, já está. Porque dá uma ideia de, naquele dia, algumas pessoas pensam, naquele dia a gente vai ver quem vai ser e quem não vai. Não, já é. Essa é uma realidade presente. Porque a pessoa passa a ter a vida eterna a partir do momento que ela passa a crer no Filho. A vida eterna já é dada à pessoa. É lógico que a pessoa tem que crer aqui, realmente um crer de temor. Esse crer aqui é um crer de viver conduzido pelo Senhor. Nós já falamos isso aqui em outras oportunidades. Não é apenas a pessoa falar que crê, aquela aceitação da boca para fora, não, porque Deus conhece o coração. Então é esse crer que realmente a pessoa tem esse temor no coração, que já dá para ela a condição de salvo. Entendeu? Nesse sentido. Verso 18 parte B. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso que é importante a gente pregar para as pessoas sobre o que significa crer. Porque tem muita gente, infelizmente, que acha que crer é apenas, assim, saber ou entender que Deus existe. Não, esse não é o crer para a salvação. Porque isso aí, nós sabemos que até os demônios creem e tremem. Então esse crer não vale, né? É um crer de viver no estado de arrependimento, como uma nova pessoa que foi mudada, ou transformada, como a gente tem o hábito de dizer essa palavra, pelo Divino Espírito Santo, regenerada. E essa regeneração, ela se dá no momento em que a pessoa crê, mas também se dá num processo por toda a vida. Certo? A gente tem que entender isso. A salvação, ela é desenvolvida diariamente na vida cristã. Por isso que nenhum cristão pode cochilar ou achar que a salvação é uma coisa dada no momento e não se pode perder, ou coisa do tipo. A salvação, ela é algo, quando é para a salvação eterna mesmo, porque ela é para isso, mas quando eu falo assim, quando ela é no sentido dela ser vivida no temor do Senhor constantemente. Não tem essa questão de ser crente aqui e ali, não. A gente tem que ser cristão em todo o nosso comportamento, em toda a nossa maneira de viver. Ser santo. A gente tem que ser santo. A Bíblia não fala? Sede santos em todo o vosso procedimento. Pedro disse isso lá em sua carta, né? Então, se a pessoa crê, ela será, mas não somente será, como já está, salva. Se a pessoa não crê, ela será,
mas também já está condenado. É presente e futuro. Isso aqui é uma coisa importante, né? Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então esse é o julgamento. A condenação do mundo é essa. Jesus veio e as pessoas preferiram em sua época as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Elas rejeitaram, elas amaram mais as trevas. Olha só, elas amaram. Porque quem não se entrega a Jesus é falta de amor de se entregar a Ele. Vai se entregar, né? A pessoa vai amar alguma coisa. Vamos colocar aqui duas questões, né, pontuais. Ou ela ama nesse sentido as trevas ou a luz. Né? E por que as pessoas amam as trevas, as que realmente amam? Porque suas obras são más, se identificam com as trevas, com a escuridão. Olha só a situação. Se você for observar, logo na sequência aqui fala, ó, pois, verso 20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. A palavra aborrecer aqui é odiar, ou seja, odeia a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas, ou seja, reprovadas as suas obras. Essa palavra é até mais adequada, né? Reprovadas. Então tem muita gente que não vem para a luz, por quê? Porque sabe que se vir as obras delas, dessas pessoas, vão ser reprovadas. Porque a luz tudo se manifesta. Olha só como, meus irmãos, é séria essa questão da pessoa não vir para a luz. Ela acaba trazendo sobre a sua vida essa autocondenação. E ela acaba assinando a sua sentença de condenação eterna. O ato dela não vir para a luz. Porque só há salvação na luz, nas trevas não. Não é? E aí o versículo 21, ó, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, toda pessoa que ela pratica a verdade, ela vai fazer isso. Ela quer a verdade, ela busca a verdade, ela vai vir para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Olha que coisa importante. Então muita gente não vem para a luz porque tem gente que quer continuar vivendo no oculto, no escondido, naquilo que é maligno, não é? Esse é o ponto. Uma coisa importante da gente ver aqui no contexto é também Nicodemos, né? Quem que era Nicodemos? Um membro do mais alto tribunal de Jerusalém, o Sinédrio, uma pessoa importante. Mas Nicodemos, ele estava com, interrogações em seu coração e sua mente. E ele foi ter com Jesus à noite, para conversar com Jesus. Se a gente for analisar aqui, como fala o verso 2, este de noite foi ter com Jesus. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que Jesus respondeu? Em verdade, verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, sendo mestre, ele não estava entendendo o que Jesus disse. Olha só o versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo.
É preciso nascer. Irmãos, quantas pessoas hoje têm dado tão pouca importância, para não dizer algumas pessoas, nenhuma importância, a nascer da água, que batismo, do Espírito, conversão. Quantas pessoas não estão nem aí? Ah, não, isso é símbolo, isso não tem nada a ver. E essas pessoas vão desconstruindo o que Jesus disse. Jesus disse que quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele disse aqui. Não é? Como ele falou para Nicodemos, no verso 3. Se alguém não nascer para o final de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a gente procura viver o quê? Mesmo com as nossas limitações. Por que a gente prega, por exemplo, quando a pessoa chega à igreja? A gente tem a preocupação de saber se a pessoa já aceitou ou não, qual é a situação dela, para ele fazer o apelo, e se ela aceitar Jesus, encaminhá-la ao batismo, para depois ela poder ceiar, porque são mandamentos, são ensinamentos em os quais nós jamais entraremos no reino do Senhor. Por isso que tem que ter essa preocupação. Jesus falou aqui claramente para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos que pregar isso para as pessoas. Não adianta somente nascer, vir ao mundo de uma mulher, de uma relação entre homem e mulher. Não adianta só nascer da vontade da carne, do sangue do homem. Tem que nascer da vontade de Deus, para entrar no reino de Deus. Nós podemos ver João aqui pregando isso. Nós podemos ver aqui João no capítulo 1 dizendo isso. Quando você vai para o capítulo 1, é maravilhoso o Evangelho de João. Olha só o que ele disse. Versículo de número 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. O Evangelho de João fala sobre isso de forma profunda. E Jesus falou isso para Nicodemos, que era uma pessoa importante. Mas Nicodemos já estava com aquele vazio em seu coração, provavelmente vendo aquela hipocrisia ali daqueles líderes, e ele era um líder ali, o importante membro do Sinédrio. Então aquilo certamente estava causando já uma indigestão em Nicodemos. E aí, quando Nicodemos começou a ouvir falar de Jesus, os feitos de Jesus, eu vou conversar com esse homem. Todo mundo, meus irmãos, que quer ter a vida eterna, venha a Jesus. Amém. O mundo não pode preencher. O mundo não pode, por mais que nós sabemos, por mais que haja, nós sabemos no mundo prazer, há essas coisas, alegria, mas são todas as coisas passageiras. Exatamente. Agora, a alegria de Cristo, a alegria dessa salvação, ela não sai do coração do cristão, não sai. Exatamente, é para sempre. Então, ele disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. É preciso nascer de novo, Nicodemos. E eu creio com certeza que Nicodemos nasceu de novo. Ele, José de Arimateia, que também era um outro importante membro do Sinédrio, Então Jesus salvou algumas pessoas importantes. A maioria não, muito provavelmente a maioria não, mas algumas foram salvas porque creram. E aí ele fala sobre o vento, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Aí Jesus respondeu a ele: tu és mestre
em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, verso 1, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Interessante. Eu estou falando das coisas, terrenas. Nós temos falado e vocês não estão acreditando. Falar Das celestiais, então, é que vocês não crerão mesmo. Ou seja, Jesus estava falando a Nicodemos ali também de coisas terrenas que acontecem na terra, sobre o novo nascimento da pessoa. É espiritual, mas acontece onde? Na terra. Manifestações terrenas, e ele estava com dificuldade para entender. Foi um puxãozinho de orelha de leve dele ali. Ele sempre, Cristo sempre, para falar do reino de Deus, a maioria das vezes ele usava o mundo terreno, campo, tudo. Isso, ele sempre fazia essa comparação. Isso, porque ela foi mais assim, compreensível que tinha para todos ali que estavam ali em sua volta entenderem. Exatamente, com certeza. A mais compreensível. Exatamente. Então, você vê que aqui no verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Jesus falando dele mesmo, Verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui ele traz o episódio onde Moisés fez lá a serpente metal que Deus mandou, para que aqueles que foram mordidos pelas serpentes pudessem olhar, porque muitos morreram, estavam morrendo ali, para que eles pudessem olhar para a serpente e ficarem curados. Então Jesus usou esse contexto para falar de que ele seria crucificado. Então essa obra foi uma obra consumadora, redentora para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele usou essa comparação. Assim como eles no passado foram curados, por olharem para a serpente que Deus mandou Moisés fazer, e não morreram, assim, com certeza, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus cumpriu o seu ministério e foi até o final. A sua crucificação foi completa, cabal. Foi muito terrível a sua morte, mas hoje nós podemos pregar Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Por isso que a gente prega isso. Esse sacrifício está aqui de alguma forma, Então, depois, se você analisar mais um pouquinho aí, os discípulos de João Batista tentaram colocar João Batista contra Jesus. Isso mostra que, no contexto aqui, no texto à frente do que eu li inicialmente no culto. Então, mas isso acontece. Às vezes, a falta de compreensão. Por exemplo, vou fazer uma comparação. Vamos falar de comparação, fazer outra. Não tem, por exemplo, vários grupos de evangélicos ou várias vertentes, linhas de pensamento, e às vezes um grupo que crê de uma forma entra em contradição com outro grupo. E às vezes isso acontece, por imaturidade, às vezes por não compreensão, como no caso dos discípulos de João Batista. Tentaram colocar João contra Jesus, mas João disse, falando sobre o noivo, a noiva e o amigo do noivo. Quem que é o noivo? Jesus. A noiva? A igreja. E o amigo do noivo aqui nesse contexto? João Batista. Então João resolveu a questão. Eu acho muito bom isso, porque a gente aprende muito com essa questão.
Porque às vezes tem pessoa que vem até a gente, pastor, lá na igreja tal eles estão fazendo isso, isso e aquilo, como eles trouxeram a questão para João, né? E aí, quando é um pastor que está no caminho da maturidade, ele vai falar assim: olha, Deus usa eles também, embora eles não creiam totalmente como a gente, mas Deus usa. Estou falando aqui de grupo herético, não. Estou falando quando é algo que está nesse campo, né, nessa margem, de que pode ser considerado um grupo cristão, ainda que creia de forma diferente em determinadas questões, certo? Então a gente tem que ter essa maturidade, porque há um tempo atrás havia muita briga no meio evangélico entre assembleanos, batistas. Uns criam, né? Até hoje assim, de certa forma, mas já houve uma maturidade. Uns criam o fogo, o poder, outros não criam. E aí havia aquela divergência. Quem está certo? Porque nós sabemos que o Senhor manifesta, nós somos pentecostais. Só que nós somos pentecostais equilibrados, né? Não pentecostais desequilibrados, que não pensam para falar. A gente aprende, né? Na nossa igreja nós estamos aprendendo sempre. Eu aprendo todo dia que eu leio a Bíblia. Por isso que eu tenho que ler, eu tenho que estudar, senão eu vou também começar a errar. Então, o crescimento, o conhecimento, ele é progressivo. A pessoa não para de aprender. Agora, isso não tem nada a ver com concordar com a heresia. Por que João concordou com Jesus? Porque a questão foi essa, ó. 26. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Ele falou sobre Jesus, é eles falando sobre Jesus, né? Por isso que eu falei que eles tentaram, se você analisar aqui, colocar João contra Jesus. E João se colocou no seu lugar, colocou cada coisa no seu lugar. Eu não posso falar que, obviamente, isso aqui não se aplica a todo meio evangélico, não, e do cristianismo, não, porque tem muita vertente no cristianismo que é herética. Mas quando é da mesma linhagem ou do mesmo propósito como João e Jesus, porque quem preparou o caminho para Jesus? João Batista. Então, ele disse uma coisa importantíssima, e fechou essa questão, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh, glória a Deus! Eu creio que os discípulos de João, eles aprenderam essa lição, como nós temos que aprender. Se eu ver um outro irmão fazendo uma obra, e Deus usando o irmão, eu não posso, não é aceitar tudo, não é falar que o profano está certo, não, o herético está certo, não. Mas se é uma pessoa de Deus, eu tenho aqui, como João, eu tenho que me alegrar. É o reino de Deus, porque um reino dividido contra si mesmo não vai prevalecer. Então, se eu ver Deus usar uma outra pessoa, eu vou glorificar, eu vou incentivar. Se eu não puder ajudar, não vou atrapalhar, porque nós temos que colaborar para o reino eterno do Senhor que está já entre nós. Não é sair brigando com todo mundo, não é concordar com tudo. Agora, para que haja essa compreensão, esse equilíbrio, tem que haver o quê? Maturidade, conhecimento. Senão a pessoa vai falar coisa que não deve, ofender pessoas. A gente vem aprendendo ao longo da caminhada, certo? Então isso é importantíssimo. Quem que tem que crescer? Jesus. Eles, mas foi por uma imaturidade, mas eles querendo colocar João Batista contra Jesus. Na verdade, eles não sabiam, eles não tinham ainda a revelação de quem era Jesus. E João, ele explicou. Então a gente tem que explicar. Porque se nós estamos aqui hoje para cear, é em memória de Cristo, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, Ele morreu, e nós comemos dele, bebemos
dele espiritualmente salvação para a nossa vida. Jesus veio nos ensinar, Jesus veio nos revelar a vontade toda do Pai. Ele veio fazer isso tudo. Por isso que a gente tem que pregar nesse sentido. Olha só agora o verso 31, ó. Quem vem, João continua falando, das alturas, certamente está acima de todos, falando de Jesus, né? Quem vem da terra, falando dele agora, é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele continuou se colocando no seu lugar, e Jesus como Senhor, que veio de cima. E se ele veio de cima, ele está acima de todos. Olha só, verso 32, ó. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Então Jesus, ele veio falando tudo o que ele viu e ouviu da parte do Pai. Testemunhar aqui é falar. Ele falou, ele pregou, ele testemunhou tudo que ele fez, foi vindo da parte do Pai. Ele deixou isso bem claro. Ele não falava de si mesmo, ele falava do Pai. Quando fala aqui, ó, parte final do verso 32, ninguém aceita o seu testemunho, não quer dizer que ninguém aceitou. Poucas pessoas aceitaram, mas não aceitaram. Por isso que não é literal, né? Porque eu dei um exemplo aqui. Nicodemos foi ou não? Salvo? Foi, eu creio. Entendeu? Então, mas a maioria rejeitou. A maioria rejeitou. Aí verso 33, ó. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Certificar aqui é o quê? Confirmar, é atestar. Quem aceita o que Jesus pregou, fez, ele confirma que Deus é verdadeiro, porque Jesus veio revelar o Pai, veio revelar Deus para nós, a obra do Pai. Verso 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O enviado de Deus fala das palavras de Deus. Exatamente, as palavras do Pai. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Que Espírito por medida é esse? Deus não deu para Jesus o Espírito por medida. Ele deu de forma plena, completa. Nós não recebemos, nesse sentido não, o Espírito Santo em toda a sua plenitude como Jesus. De certa forma, sim. Às vezes o pregador fala que nós recebemos, de certa forma tem, mas na verdade, quem recebeu o Espírito de forma completa e depois enviou ele para nós, o próprio Jesus. E hoje o Espírito, ele nos leva a toda a verdade e tudo mais, mas ele age em nós como ele agiu em Jesus, sim, porém Jesus era inigualável. É nesse sentido que eu estou falando. Jesus foi usado pelo Espírito Santo em sua forma plena, sem erro nenhum. E isso o homem não tem capacidade. Nós temos o Espírito Santo, mas nós somos limitados. Aí entra a questão do unigênito lá, que é o único da mesma natureza do Pai. Nós não. A nossa natureza é pecaminosa. A de Jesus era santa. Por isso que o Espírito Santo usou ele numa dimensão inigualável. Certo? Agora, nós também recebemos esse Espírito, dado pelo próprio Jesus, o Espírito Santo, que tem poder, irmãos. Por isso que o crente, ele não pode se contentar com uma vida espiritual miserável. Pastor, o que é isso? Uma vida sem virtude, sem poder, porque é lógico que o Espírito Santo não nos usa como usou Jesus, ou como ele agiu em Jesus, porque Jesus era Deus, nesse sentido que eu estou falando, mas é o mesmo Espírito. Então aquilo que é para ser nos dado, é nos dado, porque o Espírito age nos guiando de forma mais completa possível. A Bíblia fala a toda a verdade de Deus.
não uma meia verdade, mas a toda a verdade do Senhor. Verso 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Olha só, tudo o Pai deu para Jesus. Verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então quem crê tem a vida, agora aquele que não crê, por isso que a gente não pode, parece que eu falei isso aqui outro dia, não sei, nesses dias eu tenho sido despertado, creio que pelo Espírito Santo, a falar um pouco sobre essa questão. Jesus te ama para cá, Jesus te ama para lá. A gente tem que ter cuidado com isso, porque aqui está falando, aqui é uma das muitas partes bíblicas que falam, essa é uma delas. Aqui está falando que aquele que não crê no Filho, Deus ama ele, ou a ira de Deus permanece sobre ele. É bem contrário, né, a Jesus te ama. O camarada não crê no Filho, tem uma vida oposta. A gente tem que pregar isso no mundo. A gente tem que pregar para o mundo que precisa haver arrependimento. A gente tem que pregar. Eu não posso, quando eu estou pregando eu falo isso às vezes, na maioria das vezes, eu não posso te convencer, porque essa obra não é minha. Mas quando eu estou pregando, se eu estiver pregando a palavra, o Espírito Santo está indo ao seu coração, você que ainda não crê, não se entregou ao Senhor. Para quê? Para te levar ao arrependimento, para que você entregue a sua vida a Deus. E sendo assim, Deus vai te amar se você entregar a sua vida. Lógico que eu vou falar com a pessoa que Deus, assim, odeia ela, não, de cara não é isso. Mas eu vou falar sobre a condição que a Bíblia fala para Deus amar alguém. Deus não vai amar qualquer um. Quem não ama Jesus, quem não se entrega a Jesus, Deus não vai amar, porque o maior ato de amor de Deus para a humanidade foi ter dado Jesus Cristo, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que a gente tem que pregar isso para as pessoas, para elas crerem, para elas entenderem o amor de Deus e serem amadas pelo Senhor da forma mais completa possível. Como que Deus vai amar uma criatura que vive na imundícia? A Bíblia fala isso? Preste atenção, igreja, eu vou encerrar. Não é que a gente vai pregar, Deus odeia, que se você não aceitar Jesus, você está lascado. Não é assim. Você não vai ganhar ninguém para Jesus assim. Mas, se alguém te perguntar, ô irmão, o que a Bíblia fala daqueles que não querem aceitar Jesus ou não querem se converter? Aí você tem que estar afiado. Esse aqui é um trechinho bom, grava no seu coração. João 3. Olha quantas coisas nós vimos aqui hoje, que servem de forma evangelística. Tudo que Jesus veio fazer no mundo, ele veio fazer como o Pai o mandou. Ele foi humilde e falou isso por diversas vezes. E Deus vai aceitar, amar ou aprovar alguém que rejeitou o ministério do Filho, que veio revelar o Pai para a humanidade? Não vai. A Bíblia fala que não vai. Não adianta querer acreditar nisso. Tem pregador que prega isso, né, irmão? Mas infelizmente falta conhecimento, falta discernimento. Até boa, né? Porque eu ouço muitas vezes, eu fico até triste. Jesus te ama, eu estou aqui, Jesus está mandando te falar que Ele te ama. Se a pessoa falar isso e contextualizar, ainda vai. Ó, Deus te ama. Ele amou tanto a sua vida e a vida de todas as pessoas perdidas no mundo, que Ele deu o Filho dele. Agora, se não se converter, Ele não vai amar não. Se a pessoa persistir no seu erro, no seu pecado, vai haver amor do Pai para com essa pessoa, como Ele ama aos filhos dele? A ira de Deus vai ser sobre a vida. Então não é questão da gente ser ignorante, querer que as pessoas aceitem a força, mas pregar, porque esse tipo de trecho gera temor. Se a pessoa tiver
De ter temor, ela vai ter. E as pessoas precisam de entender isso. Porque existe ou não muita falsa religião, muita falsa pregação? Olha, a gente vê isso todo dia. Por isso que a gente tem que ir às vias de fato da palavra, para que a gente fale da palavra de Deus, né, para as pessoas, amém? Chama o irmão Gelson aqui à frente, fazendo favor. Vira aí para nós aqui, fazendo favor. Vou estar orando, consagrando aqui o pão e o vinho, como nós sempre fazemos, né? O nosso amado, para ter conhecido o irmão Gelson, nosso amado evangelista Francisco, ele, né, partiu. Então, essa é a primeira Santa Ceia, porque naquela última ele não estava, mas ele saiu no meio da semana. Quinta-feira pediu para não estar, entendeu? Então a gente vai participar agora de algo, irmãos, que contém a vida eterna. Porque se a pessoa come e bebe crendo, ela está comendo e bebendo o quê? Salvação. Paulo disse isso aos Coríntios. Agora, se ela come e bebe não crendo ou sem discernimento, está comendo e bebendo condenação. Então, o efeito salvífico e de condenação, esses efeitos estão na Santa Ceia, não os elementos em si, mas a partir do momento que a gente ora e consagra, está consagrado. Então, a gente está fazendo aqui uma celebração que é o mandamento do Senhor, mandou a gente fazer isso em memória dele, que ele fez por nós até que ele venha nos buscar, falando da segunda vinda. Olha só quanta coisa, né, contém na Santa Ceia. Faça bom. Senhor nosso Deus e Pai, apresentamos esses elementos ao Senhor em nome de Jesus. E a partir do momento, meu Pai, que nós oramos e consagramos, nós cremos, ó Pai, que os elementos serão salvíficos para a nossa vida. Assim eu oro e os abençoo, consagrando a Ti, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Os irmãos já sabem, não precisa eu falar, né? Quem só pegar o pão, o irmão já pode fazer favor. A esposa também, fazendo favor. Quem pegar o seu pão, o seu vinho, pode começar a fazer sua oração. E ore com todo o temor do seu coração, todos nós, né? Para que nós estejamos participando de algo que é salvífico para nós, né? Tem realmente a salvação. Os irmãos vão fazer a nossa oração. Se você já pegou o seu pão, o seu vinho, peça perdão dos seus pecados, cada um de nós, né? Para que nós ceiemos para a nossa salvação em nome de Jesus. Pai, eu uno aos irmãos agora, eu uno-me a eles, ó Pai, para estar pedindo de perdão pelos pecados cometidos, por atos, pensamentos, ó Pai, palavras, que nós certamente, meu Pai, acabamos falando, cometendo durante o mês, né? Desde a última Santa Ceia para esta, nós falhamos, nós erramos, mas nós estamos aqui, meu Pai, quebrantados, para estar pedindo perdão ao Senhor, porque nós cremos no mandamento que é a Santa Ceia. Nós cremos, ó Pai, que quem ceia com fé, salvo é. Como nós vimos, ó Pai, a salvação é tanto presente quanto futura. Então, Senhor, que em nome de Jesus, toda e qualquer acusação contra a nossa vida caia por terra, Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos nas nossas fraquezas, para que nós, ó Pai, estejamos dando o testemunho de Cristo, meu Pai, por onde quer que nós andarmos, ó Deus e Pai, para que nós estejamos caminhando, meu Pai, como cidadãos celestiais aqui nesta terra, como salvos do Senhor aqui nesta terra, meu Pai, mesmo com as nossas limitações, nos esforçando para cumprir os mandamentos, a palavra do Senhor, ó Deus e Pai. É assim que nós pedimos-te nesta noite, em nome de Jesus, que de todos os nossos pecados, meu Pai, o Senhor possa estar nos perdoando, purificando-nos, ó Pai, com o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. O sangue, meu Pai, que é simbolizado pelo vinho, o
O vinho simboliza o sangue de Cristo. E o pão, meu Pai, que simboliza o corpo. Em nome de Jesus é o que nós pedimos-te nesta hora, nesta celebração de Santa Ceia. Amém. E graças a Deus. Quem orou com fé, ergue um pouquinho o pão, como nós sempre fazemos, e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para sofrer no seu corpo, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, como do pão, em nome de Jesus, que simboliza o corpo de Cristo. Erga um pouquinho o seu cálice, de igual forma, diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas de todo pecado. Senhor, por meio deste cálice divino que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Que orou com fé pelo coração de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Te agradecemos por mais uma santa ceia, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar assim cumprindo este mandamento do Pai do Senhor, que é onde nós celebramos, ó Pai, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, Deus abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de semana consolado, animado, encorajado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, no ânimo, no encorajamento, na consolação do Divino Espírito Santo. O Senhor os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Que as palmas do Deus. Não vai embora sem dar a paz de Cristo, irmãos, do seu lado, para terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus.